O Rafael sofreu bullying lá, por ele ser negro. Sim. E foi uma situação bem complicada, porque a princípio ele tinha boas notas, ele tinha tudo para estudar no colégio 10. Só que ele foi para lá, ele foi assaltado, ele foi marginalizado. Até que eu chegou uma situação que eu tive que trocar de escola. Tinha aqueles meninos que implicavam, falavam que quando a cor dele ser negro, né? Aí chamavam o Elcio de Cirilo, até um dia o Elcio ficou bravo, chorou muito, falei pra ele, não fica assim, meu filho, porque as pessoas é assim mesmo, né? A gente tem que conformar com tudo. Estava prestes a completar 5 anos de idade, quando uma educadora do lugar onde ele estuda, infelizmente, chamou ele de chocolate preto, expondo ele ao ridículo em meio aos outros alunos. Foi a única vez que eu levei meu filho chorando para a escola e que eu não vou esquecer. Em 1990, o percentual da população muito pobre do Brasil era de 16,5% de brancos, enquanto a população negra correspondia a 37,1% dos mais pobres. Em 2008, houve uma redução para 6,6% da população negra considerada muito pobre, ainda assim muito acima da média da população branca, que era de 2,8%. Em relação aos alunos matriculados em ensino fundamental, a população negra ainda é menor do que a população branca. Em 2008, 94,7% da população negra estava matriculada, enquanto a população branca tinha 95,4%. A população negra também está em desvantagem em relação aos anos médios de estudos da população brasileira com mais de 10 anos de idade. Enquanto a população negra estuda em média 4,5 anos, a população branca tem uma média de 6,7 anos de estudo. Os brasileiros analfabetos também são negros em sua maioria, com um percentual de 21%. Quando o assunto é salário, a população negra também está em desvantagem no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Diese em 2000 mostra que essa população tem um rendimento médio menor do que a população branca. Enquanto os brancos ganhavam em média 3,8 salários mínimos no Brasil, os negros recebiam apenas 2 salários mínimos em média. Tem apenas um aluno que ele é negro e no começo do ano ele teve mais dificuldade por causa de um aluno que ele dava apelidos, né? Não falava o nome dele, falava que não gostava dele. Aí um dia eu li um livro para as crianças em sala chamado Diversidade, expliquei sobre as diferenças. Falei para eles que nem todos são iguais e que a gente tem que respeitar essas diferenças e aos poucos ele foi aprendendo a aceitar mais. A prática do racismo, do preconceito ainda existe hoje. Talvez não seja tão forte quanto antigamente, mas aí que entra uma situação interessante, ele é velado. Não é aquela coisa declarada, o preconceito. Temos que ter em mente esse passado de 400 anos aproximadamente de escravidão, né? Então isso gera uma série de consequências que se refletem evidentemente até hoje. Tem a ver muito com a alteridade, né? Como eu vejo o outro. Você tem o preconceito racial no Brasil associado, por exemplo, no início à música, à capoeira, né? A questão de uma fraternidade diferenciada, etc. Todas as coisas que uma sociedade hegemônica, que o grupo hegemônico nega, porque também vem em si. No momento em que você começar a aceitar o outro, você aceita em si e você rompe com estruturas pré-existentes. Né? O preconceito racial no Brasil ainda está longe de chegar ao fim. Mesmo 125 anos depois da abolição da escravatura no país, a população negra ainda é vítima de preconceito e desigualdade. Isso se reflete na escolaridade, na remuneração, na interação e também na autoestima. E temos ainda um longo caminho a percorrer. Eu acho que as ações afirmativas, elas são uma forma interessante, né? Como, por exemplo, o sistema de cotas, etc. É evidente que é preciso tomar cuidado no sentido de que a diferença que existe na realidade, como que ela vai ser levada para a lei? É preciso respeitar esses princípios do uso das cotas, né? Mas, numa opinião pessoal, pelo tempo necessário, para você não institucionalizar a diferença. Essa que é a questão.
como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília. Foi preciso o tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Quem te faz homenagem é a banda Afro-Mandela, da cultura da raça essa banda é sentinela. Zumbi o tegro ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi.